Está começando o Revista TST, o programa que traz os principais destaques do Tribunal Superior do Trabalho. E você confere nesta edição. Diretor sindical de empresa farmacêutica afastado das atividades, acusado de cometer faltas graves, terá que ser reintegrado. Banco Bradesco vai ter que pagar R$20 mil de indenização a empregado vítima de assédio moral. Você sabe como funciona a Comissão de Conciliação Prévia? É o tema de hoje do quadro Quero Post. E veja também a cerimônia de posse do ministro do TST, Luiz José Dezena da Silva. O Revista TST está no ar. O Revista TST começa trazendo um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. E quem acompanhou os trabalhos por lá e traz os detalhes é a repórter Michele Chiapa. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. O processo julgado pelos ministros da SDI1 envolve um empregado do Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza. Como a autarquia é vinculada à Universidade Estadual Paulista, o profissional reivindicou o pagamento das diferenças salariais referentes aos reajustes concedidos aos servidores da Unesp. Segundo o empregado, até 1996, os aumentos salariais aprovados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo eram repassados aos empregados do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Acompanhe a reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, havia concedido o reajuste salarial reivindicado pelo empregado do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Para o TRT da 15ª Região, como o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza é uma autarquia em regime especial criada por lei e a legislação não especificou se a vinculação à Unesp é financeira ou pedagógica, pode-se presumir que a vinculação é geral. Assim, o reajuste salarial concedido aos servidores da Unesp seria devido também aos empregados do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Após recurso de revista apresentado pelo centro, o caso chegou à 4ª turma do TST. Por unanimidade, os ministros negaram o reajuste. Como se trata de uma autarquia, o aumento salarial teria de ser concedido por lei específica. A turma afirmou ainda que a decisão está de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do TST, que entendem não haver direito a aumento por isonomia salarial, sem previsão em lei específica. O empregado recorreu e o caso foi a julgamento na Seção 1 de Dissídios Individuais. Os ministros da SDI1 entenderam que o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza não está vinculado financeira e administrativamente à Unesp. Foram anexados ao processo diversos precedentes de turmas do TST, além de casos semelhantes julgados pelo Supremo Tribunal Federal, em que o reajuste salarial foi negado. Na decisão, a SDI1 também considerou a súmula 339 do STF, que diz: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. O relator do processo na SDI1, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, avaliou que o julgamento da 4ª turma do TST está de acordo com o entendimento do tribunal. A decisão da turma, da Igreja, a 4ª turma, segue a jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal, que sedimentou o entendimento segundo o qual, somente por lei estadual, específica no caso estadual, pode ser concedido aumento aos empregados de autarquias e, como é o caso das universidades estaduais do Estado de São Paulo. A SDI1 acompanhou o voto do relator de maneira unânime. Portanto, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza não precisa pagar as diferenças salariais ao empregado. A Seção 2 de Dissídios Individuais julgou o caso de um diretor sindical de uma empresa farmacêutica que foi afastado das atividades, acusado de cometer faltas graves e se aproveitar do cargo para não trabalhar. O empregado deixou de receber o salário e teve cartões de alimentação e abastecimento bloqueados.
O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, manteve o entendimento do juízo de primeiro grau que havia determinado a reintegração do dirigente sindical à empresa farmacêutica. Para o TRT, não houve ilegalidade por parte do profissional que trabalhava para o grupo empresarial há 14 anos. E somente a partir de março de 2016, depois que ele já estava atuando como representante da categoria, passou a receber penalidades por baixa produtividade. A empresa farmacêutica recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Alegou que afastou o empregado por indisciplina e insubordinação. De acordo com a empresa, o dirigente sindical utilizou indevidamente o cargo para não trabalhar, já que tinha como obrigação visitar consultórios médicos para demonstração de produtos. Mas ao invés de fazer entre 17 ou 18 visitas por dia, fazia apenas 3. Segundo a empresa, mesmo advertido, o empregado continuou com essa conduta. Para a relatora do caso, na seção 2, dissídios individuais, ministra Maria Helena Malman, a suspensão do empregado acusado de falta grave está prevista no artigo 494 da CLT. Mas a ministra entendeu que não ficou demonstrada a ilegalidade ou abusividade do profissional a ponto de ser afastado da empresa. É inequívoco que a suspensão imposta ao requerido limitará sua atuação sindical, impondo enorme prejuízo moral à categoria profissional que ele representa, além do prejuízo individual do trabalhador, que está com a própria subsistência comprometida, fecho aspas. A empresa impetrante, todavia, não demonstrou nos presentes autos da ação do mandado de segurança prova pré-constituída capaz de firmar os fundamentos delineados pela autoridade dita coautora que preside o inquérito judicial para apuração de falta grave. O ministro Douglas Alencar Rodrigues seguiu o voto da relatora. O que nós estamos examinando é se existem elementos fático-probatórios suficientes que autorizem a suspensão ou se a suspensão, à luz dos elementos apresentados, alegações e elementos apresentados, revelou-se abusiva. Essa é a questão. E o regional descreve o acervo fático probatório, valora as questões suscitadas e reconhece que não há elementos em sede de cognição inicial, em sede de cognição adequada ao exame da tutela provisória antecipatória, conclui que não há razão suficiente para o afastamento do empregado. Eu faço essas considerações, presidente, porque, para não parecer, num caso futuro, em que abracemos uma solução distinta, que haja incoerência. Não há. Para o ministro Alexandre Agra Belmonte, a suspensão do trabalhador não pode ultrapassar 30 dias, conforme estabelece o artigo 474 da CLT, sob pena de rescisão injusta do contrato de trabalho. Qualquer suspensão, ela tem que se ater a esse prazo, a não ser alguma consideração excepcional. Por outro lado, o dirigente sindical ele não está obrigado a trabalhar, até porque é difícil conciliar as atividades de dirigente sindical com as atividades, com as funções, com as tarefas que ele tem que exercer dentro da empresa. Se tivesse havido alguma ilegalidade nessa suspensão, algo que demonstrasse que a razão estaria com a empresa tem o direito de suspender, ninguém nega que ela tem esse direito de suspender, mas é preciso que exista uma prova concreta que demonstre que esse direito de suspender ele está sendo legitimamente exercido. E o juiz de primeiro grau demonstra que não é assim que a coisa está se passando. Por unanimidade, os ministros da SDI2 negaram provimento ao recurso da empresa, ficando mantida a decisão que determinou a reintegração do empregado. E depois do intervalo, você sabe como funciona a Comissão de Conciliação Prévia? Esse é o assunto do quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa pela terceira turma. O Banco Bradesco vai ter que pagar R$20 mil de indenização ao empregado
vítima de assédio moral. De acordo com o processo, o bancário era humilhado e xingado pelo chefe com frequência e ameaçado de demissão. Inicialmente, o TRT no Paraná havia estabelecido R$ 2.500 de indenização ao profissional. Mas, ao julgar o recurso de revista do bancário ao TST, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou desproporcional o valor fixado pelo regional em relação ao dano sofrido pelo empregado. Para o relator, ficou comprovado nos autos que o bancário foi vítima de tratamento jocoso e humilhante perante os demais colegas e ainda que foi afastado das atividades por meses. Por unanimidade, a turma aumentou a indenização por dano moral para R$ 20 mil. E a 8ª turma reconheceu as condições degradantes de trabalho a que um trabalhador rural era submetido, mas reduziu de R$ 20 mil para aproximadamente R$ 8 mil o valor da indenização a ser paga ao profissional. No Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, o empregado alegou que foi contratado para trabalhar na Amazônia, no plantio de palma, que serve de alimento para criações de gado. Na ação, ele contou que gastava pelo menos 4 horas por dia no transporte fornecido pela empresa e tinha apenas 15 minutos para almoçar. Alegou ainda que as marmitas não tinham boa qualidade e não havia água potável e nem banheiros no local de trabalho. Em defesa, a empresa argumentou que o trabalhador estava habituado a essas condições, tanto na residência quanto em outros contratos de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho observou que aquele não era o primeiro caso em que trabalhadores rurais contratados pela mesma indústria agrícola alegavam condições ruins de trabalho. De acordo com o processo, a indústria é responsável por 80% da produção nacional de óleo de palma e de palmiste, com vendas para o mercado nacional e internacional. Por ser de grande porte, o regional considerou inadmissível que a empresa não oferecesse condições apropriadas de trabalho aos empregados e aumentou o valor da indenização de R$ 8.400, fixada em primeiro grau, para R$ 20 mil. A indústria, então, recorreu ao TST. A relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, reconheceu as condições degradantes de trabalho, mas considerou que a reparação referente ao dano moral deve se restringir à compensação dos danos suportados pelo empregado e não ao patrimônio da empresa. Por isso, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, restabeleceu o valor definido em primeiro grau. A decisão foi unânime. E a 2ª turma condenou a Via Varejo a pagar horas extras a um montador de imóveis que comprovou que tinha jornada controlada, mesmo em trabalho externo. Na reclamação trabalhista, o profissional pediu o pagamento das horas excedentes à 8ª diária e à 44ª semanal como extraordinárias. Além disso, o montador requereu o pagamento das horas relativas às violações de intervalos intra- e interjornada e do trabalho em domingos e feriados. A empresa alegou que o empregado exercia trabalho totalmente externo, incompatível com o regime de controle de jornada. A Via Varejo também argumentou que não fiscalizava a jornada do montador e que não o obrigava a comparecer à empresa para nenhuma finalidade. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido do profissional, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná reformou a sentença. Os desembargadores entenderam que não havia prova da compatibilidade entre o serviço externo e o controle de jornada. O caso chegou à 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou que não existe incompatibilidade entre atividade externa e fiscalização e o controle de jornada. O ministro destacou que, apesar de o montador trabalhar fora da empresa, sua jornada podia ser verificada por meio de roteiros de montagem, agendamentos de entregas, comparecimento à empregadora para retirada das notas de serviços e para a prestação de contas dos trabalhos realizados e pela utilização de tablet fornecido pela empresa. Os demais ministros seguiram o voto do relator. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a 5ª turma. Uma auxiliar de limpeza que faltou a uma audiência de reclamação trabalhista em razão de complicações decorrentes de uma cirurgia odontológica conseguiu ter a falta justificada.
com isso, o processo vai retornar à vara do trabalho de origem para que seja reaberta a instrução. No dia da audiência, o advogado de defesa da profissional apresentou o atestado médico que informava a condição dela. Ao julgar o caso, o relator na quinta turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, assinalou que, embora o atestado não tenha declarado expressamente a impossibilidade de locomoção da auxiliar, foram preenchidos os requisitos para justificar o não comparecimento dela em juízo, tendo em vista que o atestado registrava o CID da doença e, consequentemente, a necessidade de afastamento do trabalho naquele dia. E você sabia que pode conferir essas e outras reportagens sobre as decisões do TST no canal do Tribunal no YouTube? É o TST-Tube, o portal de vídeos do TST, que traz ainda íntegras de julgamentos e informações sobre os direitos trabalhistas de um jeito claro e objetivo. Para se inscrever no canal, acesse youtube.com/TST. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta publicada no Instagram com a hashtag Quero Post é da Daiane Damasceno. Ela quer saber como funciona a comissão de conciliação prévia. Veja na reportagem. Rodolfo trabalhou como vendedor por 1 ano e 3 meses em uma loja de móveis em Brasília. Depois de ser demitido, recebeu parte das verbas rescisórias, mas ficou sem as comissões das vendas. A empresa sugeriu fazer o pagamento na presença dos sindicatos em uma conciliação. Logo após assinar os documentos, ele recebeu o cheque com o valor devido. Eu achei interessante. Já tinha me avisado que era para dar uma segurança para a empresa, uma segurança para mim também, sendo que o valor já era o esperado, né? Eu fiquei muito satisfeito. Para a empresa, também foi bom. Eu acho muito importante e sempre dá certo. É uma garantia que a empresa tem e dá ao funcionário. A conciliação foi mediada pela Comissão de Conciliação Prévia do Sindicato do Comércio Varejista do DF. Os acordos são feitos na presença de um representante dos empregados e outro dos empregadores. A Comissão de Conciliação ela tem o intuito de diminuir os conflitos na Justiça do Trabalho. Então, o funcionamento dela é basicamente vindo a demanda pelo empregado ou pela empresa. A gente pauta isso e realiza sessões de conciliação para tentar chegar mais próximo aí de um acordo. Na maioria das vezes, a gente consegue isso. A Comissão de Conciliação do Sindi Varejista do Distrito Federal foi criada em abril de 2000. De lá para cá, foram realizadas mais de 25 mil conciliações. Neste ano, foram cerca de 750. 90% que comparece empresa e empregado são conciliadas. Todo acordo firmado em comissão de conciliação, ela tem eficácia liberatória geral. A Comissão de Conciliação Prévia é um órgão extrajudicial previsto na Consolidação das Leis do Trabalho desde o ano 2000. A composição é paritária, o que significa que conta tanto com representantes dos empregados quanto dos empregadores. E o objetivo é um só: solucionar os conflitos trabalhistas sem ter de recorrer à justiça. A criação da comissão de conciliação não é obrigatória. Essas comissões, elas podem ser compostas de duas formas. Ou elas podem ser compostas no âmbito de cada empresa ou de um grupo de empresas. Então a empresa, se quiser, independente de qualquer coisa, ela pode criar as comissões, tendo sempre esse cuidado de que haja o mesmo número de representantes dos empregados e do empregador. Os representantes dos empregados vão ser eleitos pelos empregados e as comissões também podem ser criadas no âmbito dos sindicatos. O juiz explica ainda que o representante dos empregados conta com estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. E alerta: todos os serviços oferecidos pela Comissão de Conciliação são gratuitos. Essas comissões devem funcionar gratuitamente, não deve ser cobrado nada, porque é algo que a lei determina que eles devam fazer se procurados. E uma vez resolvido o caso pela comissão, o acordo que for celebrado vale como título executivo extrajudicial. Significa que se o empregador, por exemplo, assumir a obrigação de pagar uma importância para o empregado num determinado prazo e não fizer,
ele terá, esse empregado prejudicado, o empregado que não recebeu, poderá, ao invés de entrar com uma reclamação para discutir o seu direito, se tem direito ou não, ele já entra direto com uma execução, porque esse documento conduz à presunção de que ele tem razão, de que ele tem um crédito a receber, e o processo, então, é um processo mais rápido e mais efetivo para o trabalhador. E no próximo bloco, a cerimônia de posse do novo ministro do TST, Luiz José Dezena da Silva. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no TST. A Vale e os sindicatos dos trabalhadores da extração do ferro e metais básicos de Marabá, no Pará, e de Belo Horizonte e regiões assinaram um acordo coletivo de trabalho no TST. O documento teve como base a proposta apresentada pelo vice-presidente do tribunal, ministro Renato de Lacerda Paiva. A negociação ficou centrada na cláusula que trata das horas in itinere, ou de deslocamento que foram suprimidas pela reforma trabalhista. Antes da alteração na legislação, as horas gastas pelo empregado entre a residência e a chegada ao posto de trabalho eram computadas como jornada. O acordo assinado no TST previu como contrapartida, ao fim das horas in itinere, um prêmio semestral atrelado à assiduidade dos empregados, garantido por 2 anos. A Vale comprometeu-se a renovar o pagamento pelo menos mais uma vez por mais 2 anos. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, recebeu visita do governador eleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O novo governador manifestou interesse em estabelecer parcerias com a Justiça do Trabalho em favor da sociedade. O presidente do TST agradeceu a visita institucional do governador eleito e manifestou entusiasmo com a disposição do governador. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveu a 3ª reunião do Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho. Representantes das 24 escolas judiciais do trabalho participaram do encontro. Durante a reunião, também foi apresentada a Comissão de Atualização dos Programas Nacionais de Formação Inicial e Continuada dos Magistrados do Trabalho, responsável por padronizar os cursos oferecidos pelas escolas dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. Em comemoração ao Dia Nacional da Acessibilidade das Pessoas com Deficiência, o Tribunal Superior do Trabalho promoveu a palestra Vamos Falar sobre Nossos Direitos. No encontro, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, reforçou que o tribunal está de portas abertas para ouvir as demandas dos servidores com deficiência. Segundo o presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TST, ministro Alberto Bresciani, o tribunal está num ponto avançado em relação à acessibilidade, mas o ministro ressaltou que ainda há espaço para aprimoramento. O público apresentou demandas e aproveitou o encontro para tirar dúvidas sobre direitos dos servidores com deficiência. O Tribunal Superior do Trabalho tem nova composição. Luiz José Dezena da Silva tomou posse como novo ministro do TST. A solenidade foi realizada no edifício sede do tribunal, em Brasília. Na presença de autoridades, familiares e amigos, Luiz José Dezena da Silva foi conduzido pelo vice-presidente do tribunal, ministro Renato de Lacerda Paiva, até a mesa de honra, onde ouviu o hino nacional executado pelo Quarteto de Cordas do Teatro Nacional. Em seguida, Luiz José Dezena da Silva prestou o compromisso de posse no cargo de ministro do TST. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. O mais novo ministro da Corte Superior Trabalhista ocupa a vaga deixada pelo ministro Fernando Eizuono, que se aposentou em março deste ano. Após tomar posse, foi agraciado com a comenda de Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau Gran Cruz. Se trata do coroamento de uma carreira, né? Eu sou
juiz há 28 anos, né? E esse é o coroamento. Estou extremamente feliz e a minha expectativa é de poder colaborar, né, com a instituição, a Justiça do Trabalho, poder fazer realmente a justiça social que todos desejam, no equilíbrio entre capital e trabalho. Eu espero conseguir poder realizar esse meu sonho. Natural de Águas de Prata, São Paulo, Luiz José Dezena da Silva ingressou na carreira de juiz do trabalho por meio de concurso público em 1990. Atuou no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas como juiz auxiliar da presidência de 1996 a 1998 e como juiz auxiliar da Corregedoria Regional de 2006 a 2008. Em 2010, tornou-se desembargador do TRT da 15ª Região. Como ministro do TST, vai integrar a primeira turma e a seção 2 de dissídios individuais. O ministro Dezena vem da 15ª Região, juiz de carreira, um homem acostumado com as teses que discutimos aqui, porque de lá vem muitos recursos. Então, homem experiente, operoso e está enfronhado em tudo que há na Justiça do Trabalho, de modo que ele não terá maiores dificuldades e nós o conhecemos muito bem, a sua inteligência, a sua experiência. Para o presidente do TRT de Campinas, desembargador Fernando da Silva Borges, é uma honra ter um representante do Tribunal Regional do Trabalho como ministro do TST. Para nós é uma satisfação imensa, porque o TRT 15, embora seja o segundo tribunal do país em movimento processual, ele estava sem nenhum representante no TST. E nós estamos muito felizes com a escolha do desembargador Dezena, que é um magistrado de altíssimo nível intelectual, uma pessoa de muito equilíbrio, e eu tenho certeza que vai trazer ao TST muita colaboração nos seus julgamentos. E esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.